Fala pessoal, mais um podcast no ar. Que felicidade imensa estar com vocês aqui. Eu, Rafael Guerra, meu amigo Vinícius. Há um tempo que a gente não conversa, né, meu amigo? Nós dois, então tem um tempinho, né? Junto, né? Tava na hora. Tava na hora. E hoje muito especial, mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu ouvi um negócio que eu achei interessante, Rafael. Fazer o triplo C. Conhece o triplo C? Esse é novo. Comentar, curtir e compartilhar. 3 Cs. Então você precisa fazer isso. Já começou o vídeo, já curte, comenta e compartilha para uma pessoa que vai receber esse vídeo e vai ser abençoado com ele também. E não pode deixar de se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e tem um sininho do lado ali, você aperta aquele sininho, porque toda vez que a gente gravar um podcast, ou mesmo os vídeos da igreja, né, as transmissões, vai chegar para você uma notificação e você vai saber que tem um vídeo novo para você assistir. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial. Diferente, né? Diferente. O assunto é muito legal. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo assunto. Então, quem gosta de futebol, suspeito. Então... É isso aí. Estamos aqui com o nosso irmão, evangelista Adelmo, pastor auxiliar ali na nossa congregação no Parque Guarulhos, com o pastor Enoque. Se apresente, pastor Adelmo. Ô, Vinícius, Rafael, pessoal do podcast aí, que maravilha. Obrigado pelo convite. É interessante, porque você está falando da Adelmo, né? Mas aqui a gente vai falar pouco do Adelmo e mais do jogador que ninguém conhece. Adelmo ninguém conhece. Mas se falar Deda, né? Aí alguém vai dizer, eu lembro do Deda jogando. Mas Adelmo foi depois que eu parei de jogar. Aí que veio o Adelmo, embora seja o meu nome de batismo, né? Mas é o Deda. Ninguém conhece o Adelmo. Prazer estar aqui com vocês. Agora, interessante, quem está assistindo o podcast, alguém será que imaginou que o Adelmo, evangelista Adelmo, mais conhecido como Deda, foi jogador de futebol? Rapaz, é interessante isso, né? Porque hoje a gente estava no início do podcast falando um pouco da história do irmão e eu gosto sempre de fato, começar pelo começo, né? A gente vai contar um pouquinho dessa história, como ela permeia dentro do âmbito espiritual, como ela começa. E, assim, é um pouco de uma experiência, é um pouco de um testemunho, mas eu tenho certeza que é uma história rica. E você que está nos acompanhando, não desgruda daí, eu tenho certeza que Deus vai falar e edificar muito a sua vida através desse testemunho e dessa história. Então, meu irmão, vamos começar do começo. Como a gente começa em relação a esse jogador, o jogador Deda? Como deu-se início a tudo isso? Qual foi o seu despontamento ao futebol? Como tudo iniciou? Maravilha, vamos lá. Eu sou meio misturado, né? Na verdade, eu não sou de Campos, né? Eu sou de Aracaju, nasci em Aracaju. Terra boa. Terra boa. E aí meus pais se separaram. E com 7 anos para 8, eu fui para o Rio, eu e meu irmão e a minha mãe. Chegando no Rio, nós ficamos durante até a fase adulta. Mas com 12 anos para 13 anos, nós éramos do colégio Pequeno Jornaleiro, lá no Rio. Então, aí, esse colégio era um colégio meio que semi-militar, né? Você ficava a semana inteira e, final de semana, você ia embora. Era mais para as mães que não tinham condições de ficar durante a semana inteira com os filhos. E, nesse colégio, eu comecei a despontar com futebol, embora, aí muita gente até não sabe disso, vai saber também, não tinha nenhuma pretensão de ser jogador de futebol, nenhuma. Mas as coisas foram acontecendo, alguém foi observando. Com 16 anos, antes disso, é bom falar, eu trabalhava também na Petrobras. Os melhores alunos eram designados para trabalhar na Petrobras. Isso, menor de idade. Brasil, menor de idade. A gente fazia serviços de banco, né, de office boy. Sim. Mas aí, de tanto eu participar dos torneios de escola e tal, o pessoal foi falando, cara, faz um teste no clube e tal. E aí todo mundo ficava maluco quando entrava na quadra para jogar campo. E eu comecei a acreditar nisso. Com 16 anos, a minha mãe fez a pergunta, o que você quer na sua vida? Aí eu falei, eu quero jogar futebol. Ela tem certeza? Eu falei, tenho, mãe. Então, ela me tirou do colégio interno, e aí a gente já morava na Tijuca, no Rio, e fui fazer teste no Flamengo. Aí, naquela época, para se fazer um teste no Flamengo, você recebia um cartãozinho e dizia assim, voltar dia tal. Era o Peneirão? Voltar dia tal. Eu ficava lá na Ilha do Governador, ali na estrada do Cocotá. Quem conhece o Rio sabe o que eu estou falando. E aí eu fiz esse teste lá, e depois a gente ia para a Gávea. Né? Então, com 16 anos, eu fui lá fazer um teste na Gávea e fiquei.
Isso aí nós estamos falando de final de 1984. Aí foi uma maravilha, né? Minha mãe, ela, tanto como meu irmão, me apoiaram bastante. Acreditou no sonho. Acreditou no sonho. É interessante isso, né? Essa parte é interessante. Muito interessante. E aí foi uma felicidade, tanto dela quanto do meu irmão, e eu comecei a trilhar. E Flamengo, naquela época, a gente está falando de uma época áurea, né? De Zico, Andrade, Adílio, né? Todos. Aí chegou o Bebeto daquela época, que depois todos os campeões do mundo, né? O Bebeto, a geraçãozinho, Aldair, Leonardo. Então, uma geração campeã. E nas categorias de base também, as bases da seleção brasileira eram basicamente Flamengo, Vasco e Fluminense, né? Então, os jogadores do Flamengo na época, a maioria deles era tudo seleção brasileira. Então, assim, foi muito difícil, porque na minha posição eu era centroavante, e o centroavante da época, se você der um Google aí, um YouTubeado aí, você vai ver que é o Bugica, né? Que eu era reserva do Bugica, o famoso Bugica, o carrasco aí do Botafogo e tal, no profissional. E o Wallace, que era filho de um grande jogador do Flamengo na ocasião. Então, a minha posição era muito difícil. Mas, assim mesmo, a gente ficou trilhando lá com a dificuldade. E lá eu fiquei no Flamengo por 2 anos. Aí fui para os juniores. Aí dos juniores, aí muita gente da minha idade, disputa muito grande. E lá é o seguinte, quando você muda de categoria, todos os clubes grandes, você muda de categoria, você já tem que mudar de categoria jogando. E aí era o que não estava acontecendo comigo. Então, em janeiro de 1987, foi o último ano que eu fiquei no Flamengo, e aí eu fui para o Bangu, e aí é outra história. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Então, vamos lá. É porque eu gosto de futebol, né? O sonho era ser jogador também, né? Mas não é para qualquer um, né? É safadão. É pro dedo, é pro dedo. Não era tão bom assim. Pro dedo, né? produção, pro dedo. Mas vamos lá. Você veio com a família, você, sua mãe, seu irmão, para o Rio. Acredito que, como você falou, para tentar a vida, né, a condição melhor. Nesse período que você estava lá, tinha alguma ajuda financeira do Flamengo ou não? Tinha. A gente tinha uma ajuda de custo. E aí, com 16 anos, eu já me mantia. Porque a gente tinha uma ajuda de custo, né? E a gente ia comprar alimentação e tal, mensal, sempre teve. Hoje é maior a ajuda de custo. Hoje, um jogador de categoria de base, quando ele assina o primeiro contrato, a gente não fala nem mais de ajuda de custo, a gente fala de salário mesmo. Tá? Já é um salário enorme. Dependendo do talento. Dependendo, você já faz um contrato longo com o atleta, e aí você já recebe o salário. No nosso caso, categoria de base, juvenis e juniores, a gente recebia uma ajuda de custo que eu já tinha condições de comprar minha roupa de marca, né, que a gente gostava no Rio tirar onda, e aí um tênisinho bom, bonito, uma camisa boa para a gente sair, aquela fase de adolescência, né? Sim. Mas a gente já tinha. Minha mãe já não tinha mais essa preocupação de 16 anos ter que comprar roupa para mim, e também meu irmão também já trabalhava, então deu uma aliviada ali. E essa época, todas as categorias de base no Rio, eles dão uma ajuda de custo para que o atleta possa se manter e tal, e aí não ficar dependendo do pai e da mãe, essas coisas. E você morava no alojamento? Não, eu morava na minha casa. Naquela época, eu não sei se funciona assim hoje, mas antes a assistência social ela ia na casa do atleta, verificava as condições dele, fazia uma visita, via se ele morava dignamente, o ambiente que ele morava, e ela fazia um relatório e levava para o clube, no caso lá para o Flamengo na época, né? Quando eles viram que a minha casa era em boas condições, de higiene, saneamento, o básico, tinha uma família estruturada, embora fosse só a minha mãe e tal, mas eles viram que não havia necessidade. Se não fosse o caso, como era o de alguns que vinham de fora, então eles iam lá para a Praça Seca, onde era a concentração do Flamengo, e eles moravam lá. Tanto que tem jogadores aqui de Campos que moravam lá, que da minha época. Tem o Piá, que é daqui, tem o Cadinho, que chegou até o profissional e tal, e foi campeão até brasileiro em 87, se não me engano, no Flamengo. Eles são de Campos. E, na época, a gente veio se encontrar depois de muitos anos aqui em Campos. Quando eu parei de jogar, eu vi que ele tinha uma loja no shopping, a gente se encontrou no shopping, aí a gente se abraçou, porque depois de muitos anos que a gente veio se encontrar aqui. O Cadinho é muito conhecido, o Piá também é daqui dessa cidade, pessoal bom aqui de Campos. Irmão, nesse momento aí de adolescência, não foi só o Flamengo, né? A gente tem uma experiência vasta em alguns clubes aí. Conta um pouquinho também dessa trajetória
quais são os clubes que você trilhou? Como foi esse processo também? Esse processo de, poxa, a gente está falando de um Flamengo, depois a gente está falando de um Bangu, que também era expoente na época, né? Como é que foi esse processo, esse caminho, esse trilho aí por esses grandes clubes da época? Aí o Rafael falou bonito aí, falou do Bangu, né? O Bangu realmente, Sim, nos anos 80, o Bangu era a força. E aí a minha ida para o Bangu foi o seguinte, eu saí, né, já nos juniores, fui fazer teste no Bangu, mas na verdade a gente não fez nem teste. Chegou lá, a gente mostra a carteirinha, né? A gente recebia uma carta de liberação, que a gente não era mais vinculado ao Flamengo. Então, aí eu cheguei no Bangu, foi eu e um amigo, um goleiro, e aí chegando lá, o treinador era Paulo Mata, que era o treinador, e a gente falou que estava saindo do Flamengo, aí não fizemos nem teste, já fomos direto para o Bangu. Chegou no Bangu, a gente achou uma estrutura muito boa na época, né? Que era quem comandava o Bangu na ocasião, era o Castor de Andrade e Carlinhos de Maracanã. Se você buscar aí hoje, você vai ver quem era Carlinhos de Maracanã e o Castor de Andrade. A gente recebia o bicho no vestiário, ou seja, o dinheiro depois do jogo, né? Espera só um minutinho. Vamos falar do bicho aí? Deixa eu... Decifra o bicho? O bicho. Eu sei o que é. Você vê o que é. Acho que o pessoal que não sabe o que é o bicho aí, não é jogo do bicho não, tá, pessoal? Fica tranquilo. Embora Castor de Andrade. Se tratando de Castor de Andrade. Então, uma época muito boa. O bicho era depois que a gente ganhava um jogo, né? Se fosse um rival... Era uma bonificação. Ele pagava no vestiário, né? Para os juniores, isso, né? Para o profissional, eu creio que também na época não tinha Pix, né? Então, ele pagava, era muito bom. Tinha Marinho, né? Tinha vários jogadores de nome, inclusive aqui no Bangu tem o Oliveira, que é daqui de Campos também, que jogava lá no... Mas quando você foi para o Bangu, você foi nos juniores ainda ou já foi profissional? Não, juniores. Ali eu estava em 87, eu estava com 17 anos já para fazer 18. E aí o interessante foi que eu fiquei pouco tempo no Bangu, porque eu fui ele está falando sobre os clubes, né, que eu joguei. Sim. Em 87, eu saí do final do ano de férias e fui para Aracaju. Aí fiz um jogo lá, sem nenhuma intenção, sem nada assim programado, com os colegas que eu tinha, e alguém tinha um olheiro lá, que queria me levar para um clube do profissional já, embora eu não tinha idade ainda. Eu tinha 17 anos. Naquela época, ninguém ficava com 16, 17 anos no profissional. Hoje são coisas de um tempo agora recente, isso que é bom falar. E Pelé também. Pelé, isso aí. Pelé. Então, o que acontecia? O jogador ele tinha que cumprir até o profissional de 19, 20 anos. Então, com 17 anos, eu ainda era juniores, e a maioria, assim, se fosse um excelente jogador, você só entrava no profissional se alguém precisasse de última hora, não tinha nenhum recurso, aí pegava alguém dos juniores. Fora isso... Machucou no meio do campeonato, isso, não pode escrever não mais tinha ninguém. Reposição e tal, aí pegava alguém. Fora isso, você tinha que ficar com 17 anos, 18 anos. Nessa idade aí, eu ia fazer 18 ainda, eu vim de férias, lá de Aracaju, para pegar meu passe no Bangu. Mas aí eu tinha mudado a diretoria e o treinador não queria conhecer os jogadores que ele tinha para o ano seguinte eu iniciar a preparação para o campeonato de 88. E aí eu recorri a uma pessoa que era muito bacana, lá um supervisor, e ele foi pedir o nome dele. Aí eu consegui a liberação, voltei e fui para o Ceará. Olha só. Aí foi onde eu comecei ali no profissional, no início do Ceará ali, eu comecei no profissional, no Ceará. O Ceará estava aqui em... Tipo, estava série nessa não, mas eu fui ainda para os juniores. Ah, tá. Entendeu? Por conta da minha idade era de juniores. Estava na Série B, o Ceará. Só que tem um detalhe interessante nisso aí. Antes de eu... quando eu saí do Flamengo, tem uma coisa interessante. Naquela época também, era muito difícil você escapar do serviço militar sendo um atleta. A chance era zero, praticamente. Porque eles gostam de atletas, né? Aí, quando eu fui fazer o alistamento militar, aí cumpri todas as etapas direitinho. Quando chegou no dia que eu já estava para me apresentar, tinha uma entrevista, eu falei, olha, você me desculpe, mas eu estou jogando futebol. Eu tinha o maior prazer, alegria em servir ao meu país. Mas eu estou já numa carreira, estou jogando futebol, e se eu
ingressar no serviço militar, eu vou estar tirando a oportunidade de uma pessoa que quer seguir a carreira militar. Então, é uma honra para mim servir o meu país. Mas, o que você pode fazer? Olha, aí ele virou para mim e falou, só tem um jeito de você resolver isso. Você vai ter que falar com o tenente lá dentro, o nome dele é Tenente Neclaus, eu lembro até hoje. Como que ficou marcante? Se ele liberar você, te dispensar do serviço militar, ele vai me falar aqui e você traz o documento que ele vai te dar. Se ele não liberar, você vai ter que seguir a carreira militar, porque é importante para o nosso país ter uma pessoa qualificada assim. Meu Deus. Aí já vai eu falar com o Tenente Neclaus. Tremendo. Tremendo. Aí, o patente tenente subiu, né? Tremendo, rapaz. Falar com o tenente, batia na porta. Aí, não sei nem se eu batia a continência, o que é que eu falava, com medo de ser preso, de repente falar alguma coisa errada lá. Aí ele abriu, pode entrar. Aí eu entrei. Bom dia, senhor. Bom dia. Em que posso ajudá-lo? Oh, meu Deus, é aquela formalidade toda, né, rapaz? E a voz grossa. Aí eu sentei, não, eu posso ficar em pé mesmo, não, senta, rapaz. Já que o senhor insiste. Senta, aí eu, vamos lá, o que você quer? Aí eu, não, eu só o que quer, seu tenente. Eu falei ali com uma pessoa ali, que eu estou seguindo a carreira de jogador de futebol e eu não queria atrapalhar a vida de ninguém, que é uma honra para mim. Você está dispensando a isso, o serviço militar? Pelo que eu estou entendendo é isso? Não é nada disso, senhor. Eu teria uma honra de servir no meu país, até falei lá agora, né, e o suor descendo, né? Eu teria a honra de servi-lo, mas eu estou em uma carreira. E para o futebol humano é muito tempo, se eu não perder, mas se eu ficar aqui, eu vou estar tirando a vaga de uma pessoa e também vai me atrasar lá onde eu estou agora. Um ano é muito tempo. Ele ficou olhando assim, você está falando sério? Eu falei, sim, senhor, eu estou falando sério. Já era quase militar. Sim, senhor. Aí ele falou assim, tudo bem, só com uma condição, se você me trouxer uma camisa do Bangu. O tenente era banguense, rapaz. Meu Deus do céu. E eu estava no Bangu, Coisa um boa, tenente banguense. Você já vê que Deus estava no negócio, né? Sim. E aí eu prometi a camisa, ele pediu uma camisa, eu falei, eu trago a camisa para o senhor. Aí apertei a mão dele, agradeci, ele falou, muito obrigado pela tua sinceridade. Siga o seu caminho. E eu segui, aí peguei a camisa, depois lá no Bangu, e vim trazer para ele, para pagar. No dia que eu fui jurar a bandeira, ali no centro, no Campo de Santana, ali, não sei se vocês conhecem ali, na Presidente Vargas, ali tem, em frente o Palácio do Exército, tem um lugar chamado Campo de Santana. Todo mundo jurava bandeira ali, dependendo de onde você se alistou. E aí eu vim com a camisa para entregar, mas ele já tinha mudado de jurisdição, já estava em outro lugar, né? Mas eu cumpria lá a minha palavra, e ali, realmente, ali foi muito importante, porque dependendo se eu ficasse um ano ali, eu não sei se eu, com a carreira. já não sei se eu continuaria mais no futebol. A questão de ser visto e lembrado, principalmente nesse ramo, nesse período, né, é fundamental. Então, realmente, Não, você vê um jogador, era muito difícil mesmo. Hoje um jogador machuca 3 meses fora de jogo e já volta assim, ritmo, sem aquela coisa toda, né? Inclusive, isso me atrapalhou muito, né? A gente está falando sobre contusão, né, e tal, e tempo. No Flamengo foi muito... quando eu vi que eu não estava jogando, que realmente era muito jogador bom. Eu, inclusive, na minha estreia, vou contar um mico aqui, que é bom, né? Mico, os irmãos sabem o que é. Mico, pagou um mico. Não, pagou até um King Kong, até falando no King Kong aí. Quando você vai entrar, você está no banco, o treinador te chama, aquece aí. Aí você vai aquecendo, você fica naquela expectativa, né? Vai aquecendo e tal. Você vai entrar no lugar de fulano, Beltrano, ó, fica ali, faz isso, prende a bola lá na frente, falta tantos minutos, aí dependendo da hora que o jogador vai entrar, encaixa. No meu caso, eu ia substituir o Márcio. Márcio, a seleção brasileira ia se apresentar no domingo, tá? Isso era domingo, o jogo foi domingo, e à tarde, à noite, tardezinha, ele ia se apresentar no aeroporto, porque eles iam disputar o Mundial de Juvenis. Eu ia substituir nada mais, nada menos do que o ponta-direita da seleção brasileira e capitão. Aí, beleza. Responsa, hein? Uma responsabilidade. Aí, rapaz, vai lá, entra no lugar do Márcio. Fica ali, já pedi para pegar a bola e meter em você. Meio de campo pegar aí. E aí, beleza. Aí eu peguei todo ansioso, foi a minha estreia, foi contra o Fluminense. Agora eu não recordo, faz muito tempo. Foi na Gávea o jogo. Aí, beleza. Só que aí ele te dá você fala no lugar de quem você vai entrar, você fala para o árbitro reserva ali, para levantar a placa, né? Só que antes disso, você tem que assinar a súmula, cara.
Eu estava tão ansioso que eu esqueci de assinar a súmula. Aí eu falei, vou entrar no lugar do 7 lá. O 7 lá. E aí, rapaz, volta aí, cara, volta aí. Então o cara levantando, tem que assinar a súmula. Aí eu voltei correndo lá, assinei, fiz um garrancho lá e com medo de perder a vaga, entrei. O Márcio já estava saindo do campo, o Márcio teve que voltar e eu entrei no jogo. Entrei tão nervoso no jogo, né, o estádio estava cheio, e aí eu perdi uma bola no primeiro lance. Já estava uns 35, eu lembro disso, muito jogo como se fosse hoje. Que foi um jogo marcante, né? Foi a minha estreia, assim, no jogo oficial. E aí eu perdi uma bola, próximo do meio de campo ali, e foi um contra-ataque. Só que nesse contra-ataque, a zaga lá resolveu, né? E aí pegaram a bola e fizeram o que o treinador mandou, mete no dedo lá. Aí ele meteu em mim, eu já meti pro Bugia, que o Bugia que fez o gol. Aí o jogo acabou. Eu saí do vilão para herói em questão de minutos. O futebol tem essas coisas, né? Tem, cara. Se sofre o gol, hein? Sofre o gol e não faz nada depois. Era estreia e ia pro final ali. O Bugia que era o centroavante. Para eu entrar no jogo, teria que entrar no lugar do Bugia, mas eu entrei no lugar do Márcio, porque ele ia se apresentar à seleção, com medo de machucar e tal, né? E aí eu entrei no jogo dele, foi marcante, ficou marcante. Eu lembro disso até hoje, essas coisas assim, né? Ficam marcadas na nossa carreira. Adelmo, você falou uma coisa interessante. Pode falar Deda se quiser, hoje você está liberado. Hoje é Deda, hoje pode só... Eu quero fazer uma pergunta agora, já fazer um paralelo entre o futebol e a fé. Quando você falou assim, olha Deus aqui. Quando Deus entrou no negócio? Boa, eu estava esperando, rapaz. A família, a sua origem já era cristã, como é que foi essa... Quando você foi jogar nesse time? Boa. Até Cristo chegar na minha vida, minha família não, minha família era toda católica, né, tradicional, normal, como acho que 90% na época dos brasileiros eram. O evangelho não era tão pregado como hoje. Mas, para eu chegar, Jesus Cristo chegar na minha vida, naquela época, naquela ocasião, tinha um movimento chamado Atleta de Cristo. Hoje está bem escondido. Mas nos anos 80, 90, ali em São Paulo, tinha o Miller, tinha o Silas, hoje que é pastor, Miller. Todos eles participam de vários Jogou podcasts. No Cruzeiro. Isso. Miller, o João Leite, o Baltazar, o artilheiro de Deus. João Leite era então, goleiro. eu me inscrevi nos Atletas de Cristo depois que eu aceitei a Cristo. Mas já tinha esse movimento. Para chegar na fé, Jesus Cristo chegar na minha vida, eu fui jogar em Pires do Rio, 1991. Pires do Rio estava fazendo uma grande equipe. Trouxe até o Orlando Lelé, que foi o treinador da seleção brasileira, jogou no Vasco. Estava formando uma grande equipe. Jogadores do Goiás, jogadores de vários lugares, do Vasco. E aí um zagueiro, um goleiro, Márcio, que estava emprestado no clube que eu estava, falou, quando eu for para um clube bom, vencedor, eu vou te chamar. E eu estava no clube agora que eu não lembro qual que estava jogando, e ele ligou para mim. Falou, eu falei de você aqui e o clube vai te mandar a passagem. Tá? A gente está na liderança do Campeonato Goiano, ganhamos do Goiás na quarta-feira, então você vem para cá para um time que está brigando pelo título. Cheguei lá, aí foi uma maravilha. 1991, assinei o contrato e joguei. Nós chegamos no campeonato em quarto lugar, porque tinha as forças lá, Goiás, Atlético. Brasiliense? Não, Brasiliense de Brasília. É Brasília. Tá o Vila Nova. São esses três. E aí, a gente foi bem no campeonato, tal, eu jogava, saía, porque o time era muito bom também. A gente chegou em quarto lugar no campeonato, terceiro ou quarto lugar. Nesse ano, saiu vários jogadores. Saiu o Augusto, foi para o Corinthians, o Evandro Chaveirinho veio para o Flamengo, alguns foram para o Gama de Brasília, outros foram para outros clubes, Vasco. E aí, por quê? Porque fizeram uma campanha muito boa. Alguns foram para o próprio Goiás disputar o Campeonato Brasileiro. E eu voltei para casa. Foi até um ano que meu pai faleceu, nesse ano de 91, mas encerrou o ano e eu voltei para casa. Quando, em 92, eu fui para Minas, Patrocinense. Eu estou em Patrocínio, me preparando para o campeonato, o presidente... Isso foi interessante. Presta atenção, essa é bacana, eu gosto dessa. Eu tinha jogado com um treinador,
Eu tinha jogado com um treinador em um clube lá de... Não sei se foi do Ceará agora, acho que foi no próprio Ceará mesmo. E aí ele estava me procurando. Ele estava me procurando, esse jogador, esse treinador. E aí ele vai e liga, ele vai e pega uma lista amarela, naquela época, não tinha... Telefone, não tinha nada disso. WhatsApp. Você queria um telefone de alguém de outro lugar, do Brasil, você abria aquelas listas amarelas, e aí você tinha que ver o nome da pessoa. Mas antes disso, em 92, aí em 91, o treinador, o presidente me liga, Deda, a gente vai estar formando aqui em 92 o campeonato, você não quer voltar para cá não? Eu te pago o que eu estou te devendo, que eu saí de lá, ele ficou me devendo ainda, época do cheque, né? E aí a gente já faz um contrato para você para o ano de 92 inteiro. Aí eu fiz um acordo com o patrocinense, não tinha nem começado ainda, e voltei, porque fica ali perto, né? Minas, aí peguei um ônibus. É Nego Mineiro, né? Isso. Fui rapidinho, cheguei em Goiânia, fiz o contrato. Beleza. Cheguei lá, o camisa 10 era eu, o capitão do time era eu, porque eu era um dos remanescentes do ano passado. E a gente começou a fazer os amistosos na preparação para o campeonato. Trouxeram um treinador do Rio, né? Não vou citar o nome por questões éticas, né? A gente não vai falar. E ele não era muito fã de cristão, ele tinha uma outra fé e tal, e ficava perseguindo, e eu não tinha me convertido ainda. E ele começou a tirar a faixa de capitão minha, começou a me tirar do time titular, porque eu estava começando a ir na igreja, e começou a me tirar do time. Até que ele chegou para o presidente e falou que não queria trabalhar comigo. O presidente perguntou, por que você não quer trabalhar? Não está nos meus planos, não é muito meu estilo, mas todo mundo estava ciente de que não era isso. Beleza. Era claro e evidente que era por conta da religião, era por conta da sua aproximação com relação à igreja. Sim. E aí o pessoal começou a não entender, mas o Deda, o 10, o capitão, e remanescente, está bem, por que o cara não tem... Aí começaram a desconfiar disso. E aí foi um dia que eu fui na igreja e aceitei Jesus, numa sexta-feira, e eu faço questão de falar isso, porque foi a minha primeira experiência com Deus, essa agora é forte. Você estava com a idade? Eu estava com 24. Essa agora é forte. A minha primeira experiência com Deus, experiência mesmo, foi lá. E aí eu aceitei a Cristo. Nessa semana, o treinador falou que não queria nem me ver no campo. Falou, cara, não dá, ele faz o que você quiser com ele, paga ele, mas eu não quero nem ele aqui. O que eu fiz? Para manter a forma, fiquei correndo fora do estádio, corria na rua. Aceitei a Cristo. Isso foi numa sexta. No domingo, eu aceitei a Cristo. No dia 26 de abril de 1992, às 21 horas e 50 minutos. 20 horas e 50 minutos. Na semana seguinte, a gente foi para o monte. Porque lá, às sextas-feiras, depois do culto, tinha monte. E lá é frio, em Goiás. Em Pires do Rio, então, ali, no monte. Chegando lá, no monte, é assim que funcionava. A gente ia para o monte, aí cantava os louvores, e depois tinha uma sós com Deus. Eu cheguei até a fazer com os homens de honra, lá em Guarulhos. Você ficava 15, 20 minutos sozinho, espalhado em vários lugares, você lutando com Deus ali, guerreando, porque tem oração que você, às vezes, não quer que ninguém ouça. Você quer falar sozinho com Deus. Né? É íntimo, isso aí. E aí, depois que você passava por esse período de 15, 20 minutos, você se reunia novamente, começava a cantar os louvores, e depois você contava com experiência. Aí a gente está louvando, eu estou falando de 2 horas da manhã, aí. Frio. E aí a gente se reuniu, cantou os louvores, o irmão com o violão ali. Quando o pastor pediu para todo mundo já se aprontar para ir embora, olha, a gente vai cantar um louvor, a gente vai embora, porque já tá, a hora já deu. Deus levantou um homem lá, um vaso, fica até arrepiado. E a gente já estava se preparando para ir logo depois dos louvores. Aí ele foi, separou os irmãos e falou assim, meu servo, ó, sou eu, teu Deus, que falo contigo face a face. E te digo que as tuas orações foram ouvidas. E para te provar, para te dizer que sou eu que estou falando, hoje mesmo você vai ter a resposta, eu vou entrar com providência. Por quê? Já era madrugada. Então... Já era sábado. Já era sábado. Já era sábado, isso.
Aí, quando deu 11 horas da manhã, eu morava eu, o Márcio e o Walter, que posteriormente foi ser treinador do Goiás. Aí estou vendo o presidente chegando na casa lá, em casa. Ô, presidente, Deda, queria falar contigo. Eu falei, pô, não, presidente. E o presidente não me mandava embora porque estava esperando o treinador perder Mandou o treinador embora. e ficar comigo. Só que aí, antes disso, Deus entrou. Deus entrou e eu falei, pois não, presidente, quer falar comigo? Não é assim. Ligou um camarada lá para casa, lá um tal de Wilson Coutinho, a pedido de Wilson Coutinho. Você conhece algum Wilson Coutinho? Foi um treinador meu. Pois é, ele ligou para um diretor lá, dizendo que queria falar contigo. Mas como que aconteceu? Ele pegou essas listas amarelas, ele ligou para um amigo que estava no Uberlândia jogando, zagueiro, amigo meu, estava em Uberlândia. Onde está o Dedo? Eu estou montando uma equipe aqui em Aracruz e eu quero um jogador como ele. Quero ele e quero você. Onde que ele está? Ele voltou para o Pires do Rio. Pires do Rio é. Aí ele pegou as listas amarelas, olhou, falei, poxa, vou ligar para algum telefone. Alguém deve conhecer o jogador na cidade. Ele foi e apontou para aqui, vou ligar para esse número aqui. Aonde que caiu? Caiu na casa do presidente. Só Deus mesmo. Aí o presidente, pois não, eu falei, eu estou atrás de um atleta aí que joga nessa cidade. Você sabe qual é o nome dele? O nome dele é Deda. Ah, ele é meu jogador. Ele está em litígio aqui com um treinador aqui, mas a gente está aguardando aqui. Eu preciso falar com ele. Eu estou amando do treinador Wilson Coutinho. Fale o nome dele que ele vai saber quem é. Aí deixou o telefone, o presidente me liberou, sem problema, me pagou o que me devia e mais até o contrato que eu fiz, que eu trabalhei até ali. Eu peguei o voo, fui para Vitória, cheguei em Vitória, assinei o contrato, peguei as luvas, e é por isso que eu estou em Campos dos Goytacazes. Porque nesse ano de 92, foi o ano, em 92, eu fui destaque no Campeonato Capixaba. O treinador que foi campeão, Marcos Magalhães, veio para o Goytacazes, e o Goytacazes perguntou pelo menos uns 5 jogadores que ele quisesse, ele podia trazer. Eu vim nessa. Eu estava em casa no verão. Quando o Goytacazes, quando a Goytacazes era time ainda, né? 93 e 94. Aí joguei, aí eu vim para cá em 93. Aí o Goytacazes comprou meu passe. E aí eu fiquei em 93, 94 e 95 o empresário me comprou meu passe. Eu fui para o Paraná, lá no Ponta Grossa, que é o Operário, né? Que até tirou um time agora na Copa do Brasil. Mas aí, vamos lá, aí chegou em Goytacazes. Já cheguei crente. Já chegou crente. Cheguei crente. E por que você ficou aqui, depois você foi para lá, mas por que você voltou para cá? Aí agora tem uma história boa, vamos lá. Tem uma história boa aí. Aí em 93, eu morava aqui no Palace. Aí eu e uns 2 jogadores do Rio, a gente morava aqui no Palace. E ali tem umas histórias interessantes, mas eu já vou responder a tua pergunta. 93 eu fiquei aqui, 94, 95, eu fui vendido, não quis renovar, porque o Goytacazes teve a oportunidade de me vender 2 vezes. Não vendeu, uma para o Sport e outra para o Náutico. Não vendeu. Eu e o Mauro, que era um centroavante. E aí eu falei que não queria jogar mais para ele. Meu contrato terminou em dezembro, eu não quis renovar em 95, e queria que ele me vendesse. Aí o empresário foi e comprou meu passe, lá do Rio. Aí ele me jogou lá primeiro ele me jogou no Linhares. Aí eu fui campeão do Linhares, onde eu conheci Jussara em 94 aqui, aí onde entra a minha esposa. Eu tenho que falar dela aqui. Por isso que eu puxei. Tem que falar dela aqui. Nós nos conhecemos aqui em 94, ficamos namorando em 95. Período que você jogou em Goytacazes. Eu conheci ela, trabalhava no shopping ali, a gente comprava shopping aí, andava de shortinho ali. Ela trabalhava numa loja que vendia roupas assim, voltada para o surfwear. A gente conheceu ali, a gente começou a namorar. E eu estava nesse período, eu estava em Linhares, a gente já estava namorando. Começamos a namorar, eu estava jogando em Linhares. Quando o empresário comprou meu passe, eu fui para o Paraná jogar, nós já estávamos noivos. Não, estávamos noivos não. A gente estava namorando, e quando eu voltei, eu vim para Campos por causa dela. Eu não tinha mais intenção nenhuma de voltar para cá. Então, essa aí. Aqui está uma declaração de amor, né? Que isso. Mandei bem agora. Então, eu voltei por causa dela, 90 e 96.
Mas já tinha encerrado a carreira? Não, não. Aí, em 96, eu fui para o Venda Nova. Fiz lá um grande campeonato. Em 96, nós noivamos. Em 97, aí que eu vi um lance mais forte da fé, que eu ia para a China. Eu vou contar isso aqui também. Não podia deixar de passar essa oportunidade, né? 97, eu estava no Rio Branco, de Vitória. Um time maravilhoso, Mauro Soares, Giovani, que jogou no Vasco, o Príncipe Giovani, né, jogou em tantos clubes. E aí, a Junta de Missões, a Jocum, que é Jovens com uma Missão, reuniu vários atletas para a gente evangelizar a China. E aí, eu estava noivo de Jussara. E a gente estava disputando o Campeonato Capixaba. Depois tinha a Série C do Brasileiro para disputar. E a gente foi no Rio fazer os testes. Você tinha que ser bom de bola e bom de Bíblia, tinha que ser crente. E aí que está o lance da fé, né, que muita gente não sabe. Para você ser crente e jogador de futebol, você tem que ser crente mesmo. Então, essa pergunta eu vou fazer ainda. Eu vou só explorar isso aí. Pode explorar. E aí, eu vim aqui no Rio fazer os testes, passei nos testes no futebol, e o campeonato chinês ia fazer o seguinte: cada clube teria que colocar 2 jogadores profissionais. Nós não iríamos sair pregando, falando, fazendo nenhum tipo de evangelismo pessoal, a gente não podia fazer isso. A gente iria fazer um contrato, cada jogador brasileiro estaria em 2 clubes do campeonato chinês. E a nossa missão ali era pregar o evangelho através da nossa vida. Não beber, não levar uma vida santa, mesmo sendo no mundo do futebol. Teria que ser casado, eu teria que casar com o Jussara, eu estava construindo casa ainda, mas eu aceitei. A gente teria que fazer ali, assinar um documento, porque era um caminho que talvez você não podia voltar. E ela iria com você? Ia, porque a gente ia ter que casar. E aí, chegando lá, aí um dos nossos, que era o Carlos Alberto, ele estava noivo já perto de casar. Ele falou: eu vou primeiro, vou ver como é que é lá. Ele ganhou uma passagem para conhecer antes da gente ir para o campeonato. O salário era muito bom, tá? Era 25 mil dólares. Na época. Meu Deus do céu, imagina. E 100 mil de luvas. Meu Deus do céu. Era muito bom. 100 mil de luvas e 25 carro, intérprete. Tá? Mas, por outro lado, também a gente não podia descumprir o contrato. Você não podia pregar. Naquela época, eu peguei essa época, hoje não mais por conta dos patrocinadores, mas naquela época a gente fazia um gol e levantava: Jesus é o Senhor. Sim. Né? Hoje não pode a gente dava um autógrafo e eu colocava um versículo bíblico, Salmo 23, Salmo 37, João 3,16, e eu embaixo eu assinava, eu colocava e assinava. A gente jogou em alguns clubes que era um fanatismo, ia nos treinos, pessoal, eu sempre colocava versículo bíblico nos meus autógrafos. E aí, voltando para essa casa do China, ele foi. Só que quando ele foi lá, ele viu muita coisa que ele não aguentou. Ele viu a comida, ele viu o local, a noiva dele, né? Quando ele chegou, que ele contou para a noiva, ele pensou, não tinha assinado o contrato ainda. Ele voltou, ele falou: eu não vou não, cara. Vocês decidem aí, mas eu não vou não. Lá do Rio Branco ia eu e ele. Mas tinha jogadores de vários clubes, de clube grande, de vários clubes europeus iam. Era um campeonato chinês e era muito clube. E aí eu também não tinha assinado o contrato ainda, eu balancei, relutei. Só que, nesse período, parece que houve uma mudança no campeonato chinês, proibiram a entrada de estrangeiro, e se nós fôssemos pegos descumprindo o contrato, falando, pregando, levantando camisa, né, a gente ia ser preso, expulso do país, ou então ia para um campo de concentração. Até falar, porque a China é proibido, né? E é hoje, você imagina na época. Até hoje. Mas eu falei, depois... Aí você não foi para a China? Não fui. Aí deu errado lá, não fui. Aí eu fui em 98, eu voltei para Aracruz, e lá foi muito bacana, porque a gente pagou o preço de oração, muitos crentes comprometidos. Eu tive uma experiência maravilhosa para contar, que foi que Deus, Ele preserva os crentes no meio da tribulação. Cara. A gente, com bons jogadores em Aracruz, em 98, isso,
e a gente não conseguia, não ia, o clube não conseguia. A gente tomava gol aos 45, quando tudo contrário. Acontecia. Tudo acontecia. Ou tomava gol no início do jogo, desequilibrava, a gente ficava desestruturado, dava tudo errado. E a gente orava, e a gente jejuava, a gente cometia loucura, crente mesmo. E a gente jejuava para treinar, só podia beber água, a gente pagando o preço. Mas eu descobri que, meio isso aí, Deus preserva. O clube caiu para a 2ª divisão na época, ou ficou em último, penúltimo, não lembro agora. Mas todos aqueles dos crentes, no ano seguinte, foram todos bem-aventurados. Todos eles se encaixaram no clube, todos eles foram bênçãos. Eu, em 99, fui batizado com o Espírito Santo, fui lá, estava no Cachoeiro de Itapemirim, fui artilheiro do time, fui campeão do time. Outros foram para o Rio, jogaram. Deus não deixou ninguém deles. O nosso preço que nós pagamos, O grupo ali que... Deus preservou o grupo que queria realmente. Mas o clube em si, algo por trás, que aí já é coisas espirituais que nós não conhecemos, foge do nosso entendimento. Mas o importante, eu quero destacar aqui, é que Deus preserva. No meio da guerra, Deus tira. Ele é como o povo de Israel, né? Porque estava ali no Egito, caía granizo, coisas, tempestades, caía pedras, caía tudo, mas o povo de Israel ali estava protegido. O povo de Deus estava protegido. Vou fazer uma pergunta para o Deda agora. Deda. Agora o Deda vai falar. Vamos lá. É justamente esse paralelo que a gente quer fazer, para as pessoas entenderem também. Porque nós estamos falando de um mundo que é vislumbrante. Daquela época até hoje, você falou de autógrafo, então a fama entra, dinheiro entra, reconhecimento. Eu queria que você falasse um pouco do paralelo do mundo do futebol. A gente vê aí, por exemplo, Neymar toda hora está em evidência. Não pelo futebol em si, mas pelo extra-campo. A gente vê muitos jogadores que são promissores na infância, na juventude ali, na categoria de base, só que começa a ir para um outro caminho, aí às vezes envolve com droga, com noitada demais e perde a carreira. Outros, né, que têm até carreira, mas também no final da carreira tem nada. E aqueles que dão certo também, né? E hoje também tem um grupo muito grande de jogadores que são cristãos. Esse paralelo, como é que é os bastidores do futebol para um crente? Boa pergunta. O futebol, Vinícius, Rafael, e quem está me ouvindo, pessoal, aí, ele é muito místico, né? Por exemplo, quando eu jogava aqui no Goitacás mesmo, tinha várias situações dentro do vestiário que faziam com todas as chuteiras, menos com a minha, né? E aquilo que a gente falou nos bastidores aqui, o futebol, você tem que ser crente mesmo, porque o assédio é muito grande. Eu, por exemplo, vou citar aqui só um caso. A gente foi jogar no Campeonato Brasileiro, lá em Goiás, tinha um atleta nosso que jogou com a urina do outro jogador, porque ele tinha cheirado cocaína na sexta-feira. Fez o teste toxicológico com a urina do outro jogador. Só explicar, porque às vezes vamos lá, porque quando você disputa um campeonato que é pela CBF, os médicos vão lá fazer os exames. Aí você é sorteado ou não. Ele vai antidoping, né? Um antidoping, exame antidoping, isso aí. E aí, no sorteio, você vai ter que dar amostra de urina, né, para ver se você consumiu alguma coisa. Antigamente, isso era diferente. Antigamente, o treinador, alguém escolhia alguém do time. Agora é sorteio. E no dia, o jogo foi lá no Serra Dourada, no dia, quase que ele é sorteado. Quase que ele vai para o sorteio. Né? Então, assim, o futebol ele é muita ilusão, né? E é muito perigoso porque você fica rico da noite para o dia. Ou do dia para o dia mesmo. É um contrato. Hoje, principalmente no dia de hoje, antigamente tinha pouco essa entrada das drogas e tal, mas hoje ficou muito evidente isso. Então, a falta de estrutura do jogador, ele não está preparado para isso. Não preparado para isso, quando para também, há um perigo muito grande, porque ele não tem estrutura. O Evangelho nos ajuda muito nisso. Quando nós fazemos as nossas reuniões, Atleta de Cristo, tem até o hino, né? Eu não sei cantar. Se eu for cantar, sai todo mundo correndo. Até do podcast, vão até deixar o podcast de... Mas tem aquele hino que todo mundo conhece. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Tem esse hino? Tem. Esse hino era o hino oficial dos Atletas de Cristo, porque isso vai passar. Você vai passar um dia, ninguém vai te conhecer. Teu nome não vai estar mais na mídia. E tem gente que não lida muito bem com isso.
E quando você está no auge, no clube, ou não importa, todo mundo quer ficar perto de você. Todo mundo quer sair, todo mundo quer aparecer com você. À noite, A noitada, a noitada, tem passe livre. Isso, à vontade. Tem lugar que você não paga, vai parar para comer. Você, não, nossa, aqui, você vai, não paga. Então, você entra à vontade, você tem passe livre, como o Vinícius falou. Então, é muito perigoso. A fé, ela entra nisso, ela te dá estrutura. E outra coisa, o futebol, ele é uma força muito grande de evangelismo. Porque muitas pessoas, as crianças, se você perguntar, 90% delas, o que você quer ser? Jogador de futebol. E ele não sabe a força que tem. Não sabe a força que tem. Então, esse paralelo aí que você falou muito bem, essa pergunta é muito boa, porque o jogador de futebol, ele que é crente, ele tem que ser crente mesmo. Porque quando eu morava aqui, por exemplo, tem os convites, né? Não, vou chegar lá, você fica só, Deda, vamos dar um pulo ali. A gente fica lá, você fica sentado, você vai ficar aqui sozinho no hotel. Não, prefiro ficar aqui e tal. E quando eu viajava, Vinícius, para jogar no clube, contratado, quando eu chegava no hotel, eu já queria saber onde tinha igreja. Esse é o ponto. Esse é um outro ponto que eu queria até explorar também, meu irmão. Como é que era para conciliar? Porque, assim, poxa, a quantidade de viagens... a gente tem, eu particularmente, né? Eu tenho muito isso. O culto de domingo é na central. Como é que funciona para uma rotina de jogos que geralmente é final de semana, a maioria dos jogos, né? Como é que funciona isso para um homem que está formando uma família, estava noivo, já estava casado, na verdade, já estava casado, está formando uma família, um homem que há pouco tempo também aceita Jesus, já começa a ter um envolvimento profundo com o ministério, com a Bíblia, com a palavra. Como é que concilia congregar? Como é que concilia nesse processo? Como é que fica a cabeça de um jogador, porque é a profissão dele? Como é que ele concilia todos esses aspectos? E, assim, a gente começa a almejar também o ministério, né? A gente começa a almejar as coisas de Deus, né? Como é que fica isso na cabeça de um jogador? E sem raiz, né? Porque fica rodando muito esse é o detalhe, os clubes, né? Interessante, boa, Rafael, a tua pergunta aí é muito boa. Quando a gente jogava, a gente não pode sair da concentração nem do hotel para ir na igreja, né? Eu ia na igreja no meio de semana e não importa a igreja que eu estava indo, se era Assembleia, se era Batista, onde tinha mais próximo eu ia. Tinha lugares, por exemplo, que era muito difícil ter igreja, porque lugares que eu fui, por exemplo, que era feito muito de imigrantes. Então, para você achar uma igreja era uma luta. Mas, mesmo assim, eu achava. Para quê? Para me alimentar. Se fosse batista, eu entrava. Eu entrei em presbiteriana, eu entrei em Igreja Assembleia de Deus, quadrangular, maranata. Eu queria estar Deus perto de mim. Porque o risco era muito grande. E muitas vezes era só eu de crente, naquela época. Gigantesco, né? Eu nem pensava em ministério, eu só queria estar perto de Jesus, para fugir das tentações. Tem muitas histórias, história bacana, não sei se vai dar tempo de contar aqui algumas, até engraçadas. De um clube, agora que eu não vou falar o nome, chegou um jogador, o nome dele é Marcos, né? Eu não vou falar o nome, ninguém vai saber agora mesmo quem é. E ele chegava, os primeiros dias que ele foi treinar, que ele foi chegar, ele chegou do Rio contratado, chegou com a Bíblia embaixo do braço, e comendo Bíblia e tal, no primeiro dia. E a gente passava, ele estava lendo a Bíblia, eu falei, que bênção, chegou mais um aí para contribuir, e ele todo alegre, isso foi uma semana. Na segunda semana ele ganhou um jogo, ele fez um gol, no domingo ele já estava na boate. Oh, meu Deus. Esqueceu a Bíblia. Esqueceu tudo. Esqueceu tudo. Por quê? Os convites. Vamos lá, você fica só. Né? E ele foi, até que não aguentou. Perdeu o foco. E saída, mulheres. E ele... 2 meses o clube mandou ele embora. Nossa. Tem outras, né? Tem situações... Eu posso contar uma aqui, bem legal aqui, rapidinho? A gente pregava o evangelho, isso foi numa cidade, não vou nem falar cidade que vai dar problema. E a gente tinha 2 crentes no clube, a gente pregava o evangelho para ele. E ele queria, e ele falava, e ele, não dá, eu ainda não sei, eu não consigo, eu sou muito fraco, eu não consigo. Eu falei, não, rapaz, você vai com a igreja com a gente, você ora com a gente, o que está faltando para você? Aceita Jesus, tua vida. E aí, beleza. Ele, não, um dia eu vou aceitar Jesus, vocês me levam para a igreja, mas eu quero ir quando eu estiver bem, sabe? Eu vejo a vida de vocês vão para o culto, vocês oram. Beleza. Quando for um dia, rapaz, esse cara, ele era casado, mas era adúltero, né? Aí, um dia,
foi uma cidade onde tinha muitas mulheres bonitas, muitas loiras, muitas, né, morenas também, com os olhos azuis, maravilhosas, que era uma cidade de imigrantes. E ele, rapaz, se engraçou para o lado de uma mulher muito bonita lá na cidade, e o cara viajava. E aí o que aconteceu? Ele foi para a casa dela e chegou lá, estava à noite assim, o marido deu zebra na viagem do marido. Meu Deus do céu. Deu zebra aí, o marido voltou. Quando o marido, parece coisa de novela, coisa de filme que a gente vê, né? Quando voltou, bateu na porta, você não falou que seu marido tinha viajado? Não, mas ele viajou. Quando falou o nome dela lá, ele entrou embaixo da cama. Isso era tipo 8, 9 horas da noite. Ele ficou a noite inteira lá. Jesus, me dá mais uma chance, Jesus, embaixo da cama. Jesus, me dá mais uma chance. Eu falei que ia me converter. Jesus, Jesus, Jesus. E ficou a noite inteira, a madrugada inteira. Jesus, 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 eu vou morrer. Não me deixe para o inferno. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Aí de manhã, ele foi embora. E de manhã, o marido dela saiu, né? E aí ele só foi sair da cama de manhã e está lá, Jesus, Jesus. Ele, calma que ele já foi embora. Aí ele saiu correndo, nem se despediu da mulher e se converteu. Rapaz. História. Isso foi em um clube. E aí, rapaz, em outro clube, a gente jogou junto, mas ele já chegou lá crente. Aí, nessa noite que eu fui batizado com o Espírito Santo, a gente estava no Estrela, e aí tinha muito crente lá, a gente orava bastante, pagamos o preço, o clube foi campeão. E nessa noite, eu tenho até a data, porque eu tenho a data dos anos que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tenho a data que eu me converti, então tudo anotado. A data que eu passei pelas águas. E nesse batismo com o Espírito Santo, nós estávamos em 5, e aí, buscando o batismo, 99 isso, eu fui batizado com o Espírito Santo, ele estava nesse dia. Ele estava nesse dia, se converteu de verdade, realmente. Deus deu a oportunidade a ele, Deus tirou ele do mundo, do adultério, da vida promíscua que ele vivia, né? Porque ele via a nossa vida. Era a vida do jogador. A gente jogava, a gente treinava, casa, treinava. Não tinha telefone para a gente falar com as nossas esposas, a gente tinha que ficar pela fé. Então, a gente tinha que fugir, era mulheres de médicos, mulheres de políticos, que iam atrás dos jogadores no hotel, atrás dos jogadores na casa. Meu Deus. Era um assédio muito grande, né? Um assédio muito grande. E as propostas vêm depois do jogo, você se empolga, você fica iludido com aquilo, só que aquilo vai acabar. A fama. Teve uma situação assim que a importância que você não sabe. Vou contar isso aqui agora. Eu já tinha parado de jogar, foi recente agora, foi uns 2 anos para trás. Eu fui comprar aqui numa loja aqui no centro de Campos, fui comprar uma antena. Eu estava na fila assim para pagar, aí veio um rapaz. Ele falou assim, você é o Deda? Aí eu falei, sou. Aí ele falou, eu tinha um sonho que era te conhecer, cara. 2 anos atrás, quanto tempo você já tinha parado? Muito tempo. Muito tempo, né? Rapaz, eu ia para o estádio só para te ver, sua postura, seu jeito de jogar. Eu queria te dar um abraço, cara, eu tenho um sonho de te conhecer. Olha só a importância que a gente tem sem saber. Eu acompanhava a sua vida, você cristão, você acompanhava, tinha um sonho de conhecer. Eu posso te dar um abraço? Olha só. Ele foi e me abraçou. Vou falar para o meu filho que eu te conheci. Assim mesmo. Testemunho, né? Testemunho. Isso aí me marcou. Isso aí você leva para a vida. Mas isso tem muito tempo que passou. Então, tem muito atleta que, quando encerra, que ele fica no ostracismo, ele acaba se perdendo. Acaba se perdendo, ele não consegue lidar muito bem ninguém vai me reconhecer, eu não vou estar mais na mídia, e aí entra pelo caminho da depressão. Tem muitos que entram no alcoolismo. Recentemente muitos morrem. Muitos tem morrem, muitos, Garrincha, eu acho que foi uma história muito triste, né? Foi muito triste. Um dos melhores jogadores que o Brasil já teve. Sim. Morreu muito O alcoolismo é a porta de entrada, né? O jogador geralmente bebe, muita festa, uma semana inteira, e quando ele joga, folga e vai. Então, se você não tiver um foco, tudo que você ganhou, você perdeu, e o pior, você perde a família. Muitos atletas deixam suas famílias onde está para ficar na cidade, não volta mais. Meu Deus. É muito complicado. É uma carreira curta, né? É curta. E o evangelho, ele entra para fazer a diferença. Em cima desse ponto, meu irmão,
eu quero que o senhor fale... Você quer que o Deda fale, né? O Deda vai falar. Fale o término e o processo de dar continuidade nessa caminhada cristã. Boa. Por isso que o nosso hino era esse, o hino oficial dos Atletas de Cristo. Quando eu parei de jogar, eu falei até no intervalo para vocês, a questão lá do... Né, que, o momento bom da minha vida, que financeiramente, mas Deus falou comigo naquela época ali, quando apareceu a grande oportunidade da minha vida. Deus falou, tá vendo? Eu estou te mostrando isso porque não é pela sua condição financeira, que eu tenho outros planos para você. E aí, quando eu parei de jogar, as portas se fecharam. Todas elas se fecharam. Porque o que eu queria, na verdade, era ficar no futebol. Eu não queria ter uma outra profissão. Minha vida inteira foi no futebol, né, inicialmente. E aí, as portas se fecharam. Tudo que eu tentava dava errado. Qual idade você tinha? Só pra... 33 anos. Novo, né? 33 para 34 anos. E aí, tudo dava errado, as portas fechadas. E foi quando apareceu uma situação que ela durou 2 anos, esse processo. Eu tentava de tudo, dava tudo errado, no meio do futebol. Tá? Eu tentei até trazer um núcleo do Flamengo para aqui, eu ia trazer, em Guarulhos, o Flamengo iria me pagar o campo, mais um funcionário para ficar comigo, e eu faria ali um núcleo, pegava os jogadores e levava para o Flamengo. Quem estava vendo isso para mim era o Paulo Henrique, que jogou comigo no Flamengo, ele já era profissional, eu estava abaixo. E aí depois ele foi campeão da Taça Cidade de São Paulo de Júnior, começou a viajar, e aí eu pedi o contato com ele, deu errado também. E o processo foi passando. E aí nós estávamos nessa época, isso é um testemunho aqui muito bacana também, de fidelidade. Nessa época, nós estávamos na igreja Madureira. E nós fomos falar com o pastor da época, o pastor Aparecido Dias. Fomos falar com ele, pastor, o senhor vai sentir falta dos nossos dízimos aí, porque eu e a minha esposa estamos desempregados. A gente não tem como dizimar. Ele virou para mim e falou assim, meu filho, o que vocês comerem, o que nós comermos aqui na nossa casa, vocês vão comer na casa de vocês. E o irmão do pastor José Cipriano, o pastor Josué, não sei se vocês conhecem. Sim. Conhece? Ele é pastor da igreja de Madureira ali de Guarulhos. Sim. Todo mês ele chegava ali. Ele tinha um palio branco, eu lembro até da figura do palio branco dele chegando, com o carro cheio de compras. Cheio de compras. Davi pequeno, as portas fechadas. E ele chegava lá com um carro cheio de compras, tudo do bom e do melhor. Você pensar de mantimentos, pensa na melhor qualidade. Que a gente tinha até que dar. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela é fiel. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós não mendigávamos. Era Deus trabalhando, querendo me tirar com um novo processo na minha vida. E para Deus me tirar do futebol, Ele teria que fazer isso. Eu teria que passar por esse momento para tirar de mim tudo do futebol que tinha. Então, Deus tinha outros planos para a minha vida. E aí veio o processo que eu entrei na vigilância, no shopping, né? E aí, só para encurtar aqui, porque senão vai demorar muito tempo para eu poder explicar, eu estava trabalhando já, Deus abriu a porta, eu estava trabalhando em outra profissão. E aí, um dia, já que você perguntou sobre a entrada, né, na fé e tudo no ministério, um dia eu estava almoçando no centro, e Deus cumprindo isso aí. Mas antes disso, eu fiquei esses 2 anos nessa luta, eu com minha esposa, e só a gente ali, e as pessoas falavam, como é que pode, eu não entendo, vocês fiéis, passando por isso, né? Tipo assim, blasfema logo de vez, né? Os amigos de joia. Questionando o plano de Deus. Eles não entendiam isso, mas era Deus trabalhando. Não, a gente não pode passar na frente de Deus. Deus quer tratar com a gente, deixa Deus tratar. Sim. E Deus endureceu o coração de muitas pessoas nessa questão, para deixar que era Ele realmente que estava cuidando. E a prova maior dela foi que, nesse período, não faltou nada para a gente. E aí, quando um dia eu estava almoçando no centro aqui, já trabalhando, Deus abriu a porta, começou a mudar tudo na minha vida, e eu estava trabalhando ali no centro, na parte operacional da empresa, da CJF na época, da vigilância, e aí eu estava almoçando, cara. Isso aqui é a chave aí. Eu estava almoçando, aí quando eu levantei para pagar
o almoço. De lá eu estou vendo uma mulher vindo na minha direção, de coque assim. Eu não sabia se ela era uma das donas do restaurante, se ela era cozinheira, se atendia no caixa, mas eu sei que ela trabalhava lá. E ela veio na minha direção, olhou, veio assim, com os olhos fitos em mim. Falei, será que é na minha direção? Eu olhei para o lado assim, não tem ninguém, só tem eu. Eu sou o último aqui. Ela veio sério olhando para mim assim e perguntou: em qual igreja o irmão é obreiro? Aí eu falei, não, eu não sou obreiro, não. Aí ela falou assim, por enquanto, deu as costas e saiu. Aí nós éramos da Madureira, a ponte caiu, e a gente não tinha para onde ir. A igreja de Davi era pequena, não tinha ônibus, não tinha nada, como é que vai passar com o Davi? Ponte de Ferreira Machado aqui, né, que você falou. E a gente visitamos Guarulhos ali. Que é a nossa congregação. A Assembleia de Deus de Guarulhos. E aí eu já via a igreja de Guarulhos, eu até falei na última festa lá, uma oportunidade que eu tive, que a gente passava, via a igreja glorificando, um povo alegre, um povo feliz, quarta, sexta, eu passava aqui, mas quando nós fomos visitar, já estava lá na Rua Itapiruna. Aí era o pastor Elielson, na época, pastoreando. E aí ali eu comecei a dar aula na Escola Bíblica Dominical, aí fui trocando os pastores, passou o pastor Messias, eu já estava ali sendo na superintendência, era a questão do ministério que você perguntou. Sim. Aí Deus foi começando a cumprir na minha vida. Foi quando surgiu a primeira mensagem que eu preguei em Guarulhos, eu não esqueço até hoje. O que é mais importante para você? Fica a pergunta aí para quem está assistindo o podcast, fica para você, Vinícius, fica para o Rafael. Deus me perguntando, o que é mais importante para você, Adel? Os teus sonhos ou os meus planos na tua vida? Na ocasião, eu queria realizar os meus sonhos. Quero o quê? Continuar no futebol, trabalhando com categoria de base, ensinar tudo aquilo que eu havia aprendido, porque era o meu sonho, era continuar nisso. Eu aprendi para isso. Fiz bastante contato, tenho amigos na Europa, tenho amigos... esse dia eu recebi uma mensagem de um amigo meu, mandou uma mensagem no Facebook, eu não sabia. Jean, a gente chamava ele de Chorão no Flamengo, que perdia, ele chorava. Chorava. Jean, me desculpa aí se você ver esse podcast aí. Chorava. Jean não podia perder um jogo e ficava chorando, né? Chamava Jean Chorão. Está lá morando em Orlando, em outra profissão. Né? Fiz bastante amizade. Então, naturalmente, quem para de jogar futebol, ele quer ficar no meio ali, cara. É treinador. Isso. Mas só que Deus tinha outros planos. E a gente não sabia, Deus trabalhou isso Até tudo. porque se você não saísse do futebol, a vida continuaria a mesma, viajando, Sim, mudando, isso. você não criaria raiz em nenhuma igreja, você não congregaria fixo, não teria ministério. Perfeito, Vinícius, perfeito, é isso mesmo, era essa. Eu continuaria com a minha vida. Mas Deus, Ele quer nos sustentar, é isso? Ele quer nos sustentar. Ele quer ter exclusividade na nossa vida. E aí foram trocando os pastores, né? Continuando, foi trocando os pastores, aí chegou o pastor Joel, fui para o diaconato, e aí o presbitério, e por fim, aí agora, né, já há 3 anos já, a chamada aí para o ministro do Evangelho. Né? Então era Deus cumprindo, Deus tem uma história para cumprir na nossa vida. Não importa, Vinícius, não importa, você que está nos assistindo, no podcast aí, Deus vai cumprir. Diabo não querendo, ele vai cumprir. Diabo querendo, ele vai cumprir, não importa. Pode entrar na sua frente, pode tentar tirar, pode tentar para colocar no teu lugar, mas se Deus tiver que cumprir, Ele vai cumprir. Nada impede. E a forma que Deus fez na minha vida foi eu passar essa luta, ficar completamente na mão dEle, desguarnecido, sem dinheiro para nada. Tinha dias que eu lembro de uma situação, que daí eu doente, Jussara doente, Davi doente. Meu Deus. Sem remédio, Deus endurecendo o coração das pessoas e nada, mas Ele estava ali. Então, provando a fidelidade. A fidelidade. Você não perde nada sendo fiel. Às vezes tem gente que acha que está perdendo, eu sou bonzinho demais, fiel demais, que nada. Não, continua sendo fiel. Deus vai cumprir, independente de A, B ou C, vai acontecer. Não tem, não tem dúvida quanto a isso. Nós não tínhamos, nós estávamos completamente desguarnecidos. E aí Deus foi cumprindo tudo e nós chegamos até que hoje Deus ainda está escrevendo a nossa história ainda, não sabemos o que vai acontecer, tá? Mas foi assim, né, foi muito glorioso quando eu subi no altar, que eu estava sendo ali ordenado, eu lembrei da mulher lá. Agora eu vou falar para o evangelista Adelmo. Eu sei que tem muitas histórias ainda do Deda. Tem muita, aí não contei. Mas a gente tem um tempo, né? Temos que encerrar o assunto. Fica com muitas curiosidades ainda, né? Vontade de ficar aqui 3 horas só escutando as histórias. História História boa.
toda história é boa. E te agradecer, né, pela ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, compartilhando a sua vida com a gente, né? É um testemunho, e essa é interessante, meu irmão, e é um ponto de vista nosso, meu, assim, porque quando Deus, de fato, chama uma pessoa, independente de onde ela estiver, o que ela esteja fazendo, Deus alinha os caminhos, Ele transforma, Ele muda, isso também vai do coração da pessoa, e aí é um poder de decisão também que o homem ele precisa ter, né? Ele precisa se colocar nessa condição de tomar uma decisão, ainda que você trabalhasse no meio, você não deixou de, se contaminar, ainda por todo o assédio que ocorria no meio do futebol, que a gente sabe que é muito forte, você não deixou se contaminar depois que realmente teve o encontro com Jesus, e isso perdura, né? E você falou de fidelidade, isso é muito importante hoje no nosso dia, porque a gente vê a fidelidade ela muito, digamos, ela é muito volúvel, né, para muitas pessoas, né? A fidelidade ela é condicional. As pessoas elas têm olhado a fidelidade como algo depende. Não, a fidelidade com Deus ela independe. Seja onde eu estiver, o que eu esteja fazendo, a minha fidelidade ela é uma só. E isso é muito forte dentro do seu testemunho, isso é muito latente no seu testemunho. E como ministro do Evangelho hoje, eu quero pedir, nesse finalzinho, que o senhor deixe uma palavra nesse direcionamento, sobre a fidelidade, sobre ela não pender para um lado ou depender de uma circunstância. Assim como foi um exemplo na sua vida, aproveite esse momento e a gente, encerrando esse podcast também, falar ao coração de vocês, meus irmãos, a fidelidade a Deus, ela não é perda de tempo, ela não é algo corriqueiro, ou ela precisa de uma circunstância para que ela ocorra na vida do crente. Não, ela independe. A fidelidade de Deus ela não pode conter uma circunstância, pelo contrário, é independente da circunstância. Boa. Assim eu vou deixar uma palavra aqui para todos. E a sua colocação foi muito, você foi muito feliz na sua colocação, porque eu falo isso na igreja, quando eu vou pregar aí fora, ou então aqui na nossa igreja, eu jamais quis estar como seu ministro de evangelho. Nunca quis, nunca planejei. A minha vida estava planejada certinho, para aquilo que eu achava que era aquilo. Mas aí Deus mudou tudo na minha vida. Os clubes por onde eu passei, eu posso ter errado um gol, poderia ter feito um gol, poderia ter chutado, poderia não ter chutado. A gente fica com aquele negócio na cabeça. Mas, como cristão, depois que eu entrei na fé, que Deus me chamou para isso, como cristão, eu tinha a responsabilidade de honrar o nome dele. E eu perdi muito com isso. Perdi entrevistas de televisão, perdi jogos que eu poderia jogar porque eu não pagava para ninguém, para os repórteres, ou para quem quer que seja aí da mídia, eu não pagava cerveja para ninguém, não levava ninguém em boate, não levava ninguém para sair, não pagava para ninguém, e perdi muito com isso, por conta da fidelidade, não abri mão da minha fé. Então, eu perdi muito com isso, muitas coisas que eu achava que tinha perdido, na verdade, é o que Paulo fala, né? Aquilo que eu achava que era perda, não era nada. Então, a fidelidade, eu vou deixar aqui para os irmãos uma palavra que ela é muito importante. Tem até no meu Facebook, logo assim que Deus, lá atrás, uma situação que aconteceu no testemunho, mas cabe para esse meu testemunho que eu dei aqui. Os planos de Deus, e olha só como isso é forte, os planos de Deus ainda estão de pé. Resta saber se você aceita as condições. Se você aceitar as condições as quais Deus quer para cumprir, beleza. Tem gente que não aceita. É muito duro isso, para mim não dá. Então, o que eu passei no futebol, e hoje a gente encontra os colegas, ninguém pode chegar assim, não, você era um crente que era meia boca. Falava com a Bíblia, acabava o jogo, você saía escondido. Não, ninguém pode falar isso. Amém. Como atleta, pode até falar, porque aí depende, tem jogador que gosta, tem alguém que não gosta, ok. Mas como Cristo, eu entendi que eu carrego no nome dos meus ombros um nome muito poderoso. E eu não posso ser pedra de tropeço através da minha vida. Porque, como nós falamos aqui, a carreira de jogador de futebol é curta e ela passa rápido. Mas o nome de Jesus permanece. Não era só porque eu jogava futebol que era um crente. Não, mesmo parando de jogar,
Eu preciso ter meu testemunho. O testemunho, ele é tudo na tua vida. E ele continua, né? Continua. Ele continua. E o que é mais importante, a tua vida, ela não pode ser alvo para ninguém de pedra de tropeço. Se for, vai ser difícil você pregar para essa pessoa. Você tem que ter uma vida idônea, você tem que perder. Eu vou além demais. Eu falei ontem, estava conversando com o pastor Enoque, a gente estava na reunião de homens. O evangelho, se você pensar, é só perda. O que os apóstolos ganharam? Os profetas? Pedradas, insultos, tudo isso. Então, o evangelho, Deus me prova biblicamente, prova. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas o que perder, ganha lá, por amor de Cristo. Então, o evangelho é perda. Você não entra no evangelho para ganhar, não. Você vai perder mesmo. Você vai perder amigos, você vai perder contratos, você vai perder facilidades, você vai perder, às vezes, emprego por conta da sua fé. Perde aqui, né? Exatamente. Vida passageira. Exatamente. Tem aqui é sua perda. Uma recompensa. Aqui é sua perda. Que sopra. Então, isso é bíblico e vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Não importa as condições, quando você não negocia isso. Tem coisas que não está nem em conversa. Negociar, está fora isso. Então, isso serve para o atleta, serve para o empresário, né? Serve para aquele que é humilde, que está trabalhando lá, que as pessoas, né, colocam aí como humilde, que é um serviçal lá, de estar lavando o escritório, de estar lavando o banheiro, que está não. A condição que você está não diz se você é mais fiel ou menos fiel. Não, eu estou aqui fazendo isso que é insignificante, então eu tenho que ser menos fiel. Não. Não se trata disso. Serve para a geração forte, serve para os homens de honra, serve para a central, serve para você que está assistindo a gente. Eu lembro da frase de Giovani, quando ele estava no Vasco, isso aqui para a gente fechar. Ele estava no Vasco, ele estava no Maracanã jogando Vasco e um clube lá pequeno. Assim, né? De expressão, a gente fala pequeno na forma de falar. E aí estava 2-0 ou 3-0 para o clube pequeno no primeiro tempo. Então, a famosa zebra. Só que aí o Vasco sabia que era Vasco. Mas o clube que estava lá do outro lado não sabia quem era ele. Porque no jogo, o Vasco voltou para o segundo tempo, o Vasco virou. E o Giovani contou essa história para a gente lá em Vitória. Ele falou assim, é o seguinte, o clube que você está, ele pode ser de menor expressão, mas você tem que se comportar como alguém grande. Você tem que saber do seu potencial, cara. Você tem que saber quem você é. Não subestime o teu potencial. Então, assim, para finalizar aqui o conselho que você está falando aí da palavra, a gente fecha com a mesma frase que eu falei. Os planos de Deus ainda estão de pé. Resta saber se você aceita as condições. Amém. Pessoal, mais um podcast chegando ao fim. Então, mais uma vez, vai lá. Como é que é o negócio do 3C que você falou? Triplo C. Triplo C. Então, curte, comenta e compartilha. Vamos aderir isso aí. Ficamos com esse testemunho maravilhoso de fidelidade a Deus. Pastor, prazerzaço te ouvir, muito bom, suas histórias, o seu legado de fidelidade, isso é muito importante, isso é um ensinamento para todos nós. E, assim, Deus honra a sua vida, Deus honra a sua caminhada, porque eu tenho certeza que ainda muito mais Ele fará por intermédio da sua vida, por intermédio do seu ministério, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Vinícius, suas considerações? Isso aí, se você chegou até o final, vale a pena você compartilhar com alguém que precisa dessa palavra. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. E... Fechou.